Salve, salve rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, quero pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante e vai me fortalecer muito. E bom, rapaziada, vamos lá então, né? Mais uma rodada aí, né, do Campeonato Brasileiro aí, encerrada, né? Bom, ontem tivemos ali muitos jogos ali, né? Tivemos ali o Palmeiras, né? Venceu o Juventude por 2-0 e retoma a liderança do Campeonato Brasileiro. O São Paulo também venceu o Vasco em São Januário por 2-0. Olha, o Vasco ali que estava muito bem no Campeonato Brasileiro, né? São Paulo acabou vencendo ali por 2-0 ali, né? Acabou com a sequência de vitórias ali do time do Vasco, né? O São Paulo ali, né? Que é a segunda vitória consecutiva, né? Acabou vencendo ali o Vasco. Corinthians também venceu ali o Grêmio dentro da Neoquímica Arena por 2-0. Tivemos ali o Memphis Depay, voltou a marcar gol ali, né? Gol de pênalti ali do Memphis Depay ali, né? Gol muito importante ali dele, ali, né? Pra ele retomar ali, né? Tentar pelo menos retomar ali a confiança ali, né? Pra tentar ali jogar mais futebol, né? Então assim, cara, foi o Corinthians ali venceu ali o Grêmio por 2-0, um gol importantíssimo ali, gol ali do Memphis Depay, né? E é isso, rapaziada. Tivemos ali Bahia também. Então, cara, ontem teve jogos do Campeonato Brasileiro, rodada encerrada, não temos jogos hoje, né? Mas assim, rapaziada, vamos lá pro vídeo. Assim, rapaziada, no vídeo do assunto de hoje, quero comentar aí de algumas coisas com vocês, né? Hoje não vai ser um vídeo ali comentando ali sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Hoje, rapaziada, quero comentar ali alguns assuntos com vocês, né? Temos ali, cara, uns assuntos que eu quero comentar com vocês aí sobre o Flamengo, cara. Pois é, o Flamengo ali, né, que perdeu possivelmente 3 jogadores para essa final, reta final de campeonato, né? O Jorginho, que teve ali uma, se eu não me engano, uma lesão muscular. O Carrascal e o Pedro, olha, então o Flamengo que tá assim, 3 jogadores importantíssimos. Vamos comentar também aí sobre a convocação do Carlos Ancelotti, sobre 2 jogadores ali, né, que podem estar na convocação do Carlos Ancelotti hoje, lembrando que a convocação da seleção brasileira é hoje ali, às 3 horas da tarde ali, né, pra jogar ali com Tunísia e Senegal ali, os 2 amistosos ali, dia 15 e 19 de novembro, né. E esses 2 jogadores ali já vamos comentar. E vamos comentar também ali sobre o gol do Memphis Depay, né, rapaziada? O gol ali para retomar confiança ali pro Memphis Depay. Uma vitória importante do Corinthians ali diante do Grêmio ali, né? Porque daqui a pouco ali, se eu não me engano, o próximo ali, no finalzinho ali de novembro, tem semifinal de Copa do Brasil. Então foi 2 gols ali. Foi uma vitória ali bem importante pro Corinthians ali. Um gol bem importante ali pro Memphis Depay retomar confiança ali, né? Vamos comentar de tudo isso. Primeiramente, rapaziada, vamos comentar aí sobre os 2 jogadores ali que podem estar na convocação da seleção brasileira hoje. Estou falando ali, né, do Luciano Juba e o Jean Lucas, né? Pois é, rapaziada. O Bahia ali venceu o Bragantino por 2-1 ontem, né? O Bahia ali que venceu, né? Venceu de virada ali, uma virada ali espetacular do Bahia, né? O William José fez 2 gols. O Bahia acabou virando o Bragantino. Eu não assisti o jogo, tá, rapaziada? Sendo bem sério pra vocês, não assisti o jogo, coloquei ali na minha televisão no jogo do Corinthians, tá? Mas eu vi pelas estatísticas, rapaziada, o Bahia amassou o Bragantino, né? Muito provável que o Bahia ali dominou o jogo, né? Se eu não me engano, foram 70% de posse de bola contra 20% do Bragantino. É um Bragantino que, na minha opinião, se enfraqueceu demais esse ano, tá? É um time ali bem comum do Bragantino, tá? Eu acho que vai ser um time ali que vai ficar no meio de tabela pra baixo. Eu espero mais que isso do Bragantino. De longe de ser aquele time de 2022, longe de ser aquele time de 2023 do Bragantino, longe, cara. O Bragantino ali tá muito mal, né? O Bragantino ali, rapaziada, na minha opinião, tem um time um pouco limitado, tá? É um time ali bem mediano, o time do Bragantino, né? Que nesses jogos assim, meio mediano, ali, meio contra times pequenos, o Bragantino sai bem. Mas agora em jogos decisivos, assim, o Bragantino já perdeu pro Flamengo, Palmeiras. Então o Bragantino que tá muito mal e acabou tomando a virada ali do Bahia, que não tava bem, tá? O Bahia não tava bem no Campeonato Brasileiro. O Bahia ali, né, foi uma vitória ali importante ali do Bahia, ali, né? Pra tentar ali retomar ali, né? Dar uma esperança ali pro Bahia, né, cara? Pra pelo menos ali tentar ir pra Libertadores direto, né? Não ir pra Libertadores ali, pra pré-Libertadores, né? Porque se o Bahia ficar abaixo ali de 7º, 8º colocado, o Bahia ele, né, vai brigar ali para uma vaga na pré-Libertadores. Então o Bahia ele, né, que tem que, na minha opinião, ir para uma Libertadores direta. O Bahia ele, né, que tá tentando pelo menos ir para Libertadores direta. Então foi uma vitória importante ali do Bahia de virada ali, né? E assim, cara, tem 2 jogadores, cara, que é o Jean Lucas e o Luciano Juba.
E eu não assisti, cara, mas estão falando ali que o Luciano Juba jogou muito bem ontem contra o Bragantino, deu assistência ali no gol do empate ali do Bahia, né, o Luciano Juba, e assim, cara, na minha opinião, cara, o Luciano Juba, cara, já tava merecendo uma chance na seleção. Desde aquela última convocação do Ancelotti, ao meu ver, o Luciano Juba, na minha opinião, tinha que ter, o Ancelotti tinha que ter dado uma oportunidade pro Luciano Juba. O cara tá jogando bola. O cara não pode ser essas coisas, jogadoraço. Não é. Ele é um bom jogador, mas é um jogador ali, pode ser um jogador comum que tá numa fase monstruosa, hein? Tá jogando muita bola o tal do Luciano Juba, hein? Esses dias ali, esse mês eu tava vendo o jogo do Bahia, fez um golaço, cara, um golaço. Olho no tal do Luciano Juba, Juba tá merecendo muito. Já o Jean Lucas, rapaziada, cara, eu vi lá, eu li a notícia do GE, né, ontem, que os dois jogadores ali do Bahia que eu comentei agora, que é o Jean Lucas e o Luciano Juba, podem estar na convocação do Ancelotti, que eu falei agora, né? E assim, cara, o Jean Lucas, cara, eu sinceramente, rapaziada, eu convocaria outro jogador do Bahia. O Jean Lucas, cara, é um cara ali, é um bom jogador, tá? É um bom jogador, mas é pra seleção, rapaziada. Eu não sei se o Jean Lucas serviria ali pra seleção brasileira, ele que foi convocado, ele esteve na última convocação ali, né? Acabou entrando ali no segundo tempo ali, né? Não lembro se era contra o Japão, contra a Coreia, mas eu não sei se ele teve na última convocação, mas acho que ele teve na convocação retrasada, né? Então, assim, cara, rapaziada, o Jean Lucas, cara, é um cara ali que tava jogando bem. Ele vinha num começo de temporada muito bom, mas é um cara que decaiu um pouco o futebol dele, tá? Tanto ali nos últimos meses ali, cara, o Jean Lucas ali decaiu muito, claro, né? Ele não jogou, ele não tava muito jogando nos últimos jogos, né? Porque ele teve uma lesão ali, ele não tava ali no último jogo, mas dos últimos jogos que eu vi do Jean Lucas, que ele tava em campo, ele tinha decaído muito o futebol. Mas assim, rapaziada, não sei. Eu não convocaria o Jean Lucas. Agora o Luciano Juba, olho nele. Principalmente porque a seleção brasileira tá muito mal de lateral. E eu acho, rapaziada, que dava sim pra testar o Luciano Juba. Acho que dava pra testar pra pelo menos ficar no banco, cara. Testar, rapaziada. Ué, o Ancelotti ele não testou o Paulo Henrique? O Paulo Henrique do Vasco não foi convocado? Por que não dá pra testar o Luciano Juba? O Luciano Juba, rapaziada, na minha opinião, tá no mesmo patamar que o Paulo Henrique. A diferença ali é que o Paulo Henrique tá jogando ali um time um pouco melhor que o Vasco, né? E olha que o Bahia tá num momento bem, tá num momento bem melhor do que o Vasco. Então assim, cara, eu acho que dava pra testar ali o Luciano Juba, tá? Acho que dava pra ser convocado. E eu acho, rapaziada, que o Everton Ribeiro também dava pra testar. Apesar do Everton Ribeiro tá velho, a seleção brasileira, a gente sabe ali, né? Que tem ali um meio campo ali mais ou menos. O Brasil de volantes é uma seleção que tá bem. O Brasil de volantes tá muito bem, mas agora de meio campo, o Brasil sem o Neymar, né? O Lucas Paquetá ali, que é um cara ali que geralmente decaiu muito na seleção. Não sei não se dava pra testar o Everton Ribeiro, né? Que ele jogou muito bem contra o Bragantino, vi muitos elogios ali. Mesmo com quase 38 anos, acho que dava ali pra dar uma testada, né, rapaziada? Sei não, mas eu sei ele que o Bahia tem muitos jogadores bons, hein, que dava pra ser testado, né? Mas o Jean Lucas ali e o Luciano Juba são os dois principais nomes ali que o Carlos Lodge está de olho ali pra fazer essa convocação ali que vai ser hoje às 3 horas da tarde. E, rapaziada, vamos comentar agora, rapaziada, sobre o Flamengo, cara. Pois é, o Flamengo que venceu ali o Sport, né, nesse sábado ali por 3-0. E assim, rapaziada, tem muitas preocupações no time do Flamengo, né? Agora, né, que é reta final de campeonato, né? Flamengo mais pra frente tem final de Libertadores, né? Flamengo ali, né, que estamos ali na reta final, brigando pau a pau com o Palmeiras. Flamengo que vai ter umas preocupações, tá? Flamengo ali que tá com 3 lesões. 3 lesões, essas lesões aí são o Jorginho, que teve ali uma lesão muscular, o Carrascal, que sentiu também, né? Sentiu ali no jogo contra o Sport. Carrascal ali que sentiu ali no jogo contra o Sport, ele que foi substituído ali, né? No primeiro tempo, ali antes do intervalo mesmo, ele sentiu, acabou tendo aí essa lesão. E o Pedro, né? Todo mundo sabe, ele, né, teve aquela lesão ali, né? Aquela lesão ali no braço, né? No antebraço, né? Então assim, cara, é o Flamengo ali que vai ter preocupações, tá? Principalmente que agora, que é a reta final de campeonato, né? É um momento mais decisivo. E agora, rapaziada, o Flamengo vai ter 3 percas fatais, na minha opinião, tá? Claro, o Flamengo hoje é o melhor elenco das Américas. Flamengo, claro, mesmo perdendo esses 3 jogadores, tem time ali, né? Pra pelo menos ali, pra continuar ali, mantendo ali o ritmo que tá. Tem, eu acho que tem, mas assim, rapaziada, são 3 percas ali
cara, vai ser muito dolorida, cara. O Flamengo vai sentir muito, principalmente a do Pedro. Não sei, né, esses três ali, esses dois ali, o Cascal e o Jorginho vão ficar de fora até o final da temporada, mas se ficar de fora até o final da temporada, o Flamengo vai sentir muito a perda. Claro, né, o Flamengo tá bem do volante, tem o Saúl, tem até o mesmo Pulgar, dá pra jogar de primeiro volante, mas agora do Cascal, cara, tudo bem, o Flamengo tem umas cartas mais caras. O Cascal, na minha opinião, tinha que ser titular desse time no Flamengo. O Cascal vinha sendo titular desse time no Flamengo, né? Jogou na semifinal da Libertadores contra o Aço. E agora ali, né, contra o Sport, jogou ali, né? O Flamengo tava poupando, o Cascal vai titular. E ele tava jogando bem, tá? O Cascal vinha melhorando seu futebol e acabou tendo essa lesão. Então, assim, cara, são 3 lesões que preocupam muito o Felipe Luiz. E agora, pra finalizar o vídeo, rapaziada, vamos comentar sobre o Memphis Depay, né? O Memphis Depay ali, né? O Corinthians ali que acabou vencendo o Grêmio ontem por 2-0. O Corinthians que jogou bem, tá? O Corinthians ali, né? Que tinha muitas percas ali. Era uma preocupação ali pra Copa do Brasil, mas acabou ali, né? Que os jogadores ali lesionados acabaram voltando. O Corinthians que tava com o time completo contra o Grêmio e jogou bem. Ah, mas foi o time do Grêmio, claro, né? O Grêmio teve chances ali de fazer gol, né? O Hugo Souza acabou fazendo algumas defesas, mas o Corinthians jogou bem, tá? O Corinthians jogou ali com muita intensidade, eu assisti o jogo ali, o Corinthians jogou bem, Garro muito participativo no jogo, Yuri Alberto ali perdendo gol, mas jogando bem. Então assim, cara, o Corinthians ali que jogou bem e acabou vencendo o Grêmio por 2-0. E o Memphis Depay também tava no time titular. Olha, rapaziada, eu assisti o jogo, o Memphis Depay não tava tão bem. Mas no segundo tempo ele teve um pênalti ali pro Corinthians, ele foi bater e acabou fazendo gol, né? O Memphis Depay, ele que tava com um jejum de mais de 10 jogos sem marcar gol, né? O último gol que ele marcou, né, na temporada foi contra o Palmeiras, né, naquela Copa do Brasil. Então faz muito tempo que o Memphis Depay não marcava um gol, né? Faz quase 3 meses que o Memphis Depay não fazia gol, mas ele tirou a zica, acabou fazendo gol ali com o Grêmio. Um importante, né, pra ele tentar ali retomar o seu futebol, né? O Memphis Depay ali que tava com o futebol ali meio perdido, tava entrando ali, né, se arrastando em campo no segundo tempo, né? Não tava entrando bem, ali, torcedor do Corinthians criticando muito, falando, o Memphis Depay é monstro na seleção da Holanda, no Corinthians ele não joga nada. Então assim, cara, foi um gol importante ali pro Memphis Depay, ele que não tava bem, acabou fazendo um gol ali muito importante ali, pra tentar retomar seu futebol, pra ver se ele será o Memphis ali do ano passado, né? O Memphis ali que chegou no Corinthians muito bem ali o ano passado, né? Vamos ver ali, né? Mas foi um gol bem importante ali do Memphis Depay ali contra o Grêmio. Certo, rapaziada? Então é isso, rapaziada. Esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui. Fiquem com Deus e até a próxima.